11 de maio de 2022, Estados Unidos. Aos 25 anos, Wilson foi encontrada morta, com múltiplos ferimentos à bala. O crime foi motivado por um triângulo amoroso. Eu sou Alexandre Galdino e esse é o Ciências Criminais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ciências Criminais. Eu sou Alexandre Galdino e esse é o quarto vídeo desse canal. A gente está muito feliz que você está aqui agora assistindo mais um caso criminal com a gente. Antes de mais nada, antes de começar esse caso, antes de começar essa história, eu quero reforçar com você sobre esse livro aqui. Esse livro eu publiquei há mais ou menos um mês, o nome dele é Da Nuvem ao Cárcere, pela editora Bravo. É um material de 260 páginas que fala de perseguição de foragidos da justiça. Ele é um material que foi feito uma pesquisa aqui em São Paulo, uma pesquisa extensa de 3 anos. Se você gosta de direito processual penal, direito criminal e direito digital ali, tudo junto e misturado com o direito criminal, esse livro é feito para você. É bastante interessante, tem uma tecnologia nova que foi criada que permite, através dos sinais de Wi-Fi dos ônibus, que foragidos da justiça sejam perseguidos através de satélites em tempo real. Esse é um material que foi publicado em parceria com 2 grandes nomes americanos. Um deles é o Alexandre Magno, meu xará. Ele fez a introdução desse livro, falando um pouco sobre a parte tecnológica, de como é você fazer intersecção de foragidos através de sistemas tecnológicos, digitais, e também através de sistemas de satélites. Essa parte dos satélites ela é falada também na introdução do livro pelo Richard L. Kelly, cientista sênior da NASA, que abrilhanta ainda mais esse material que é excelente para você que é estudante de direito, para você que é advogado e que trabalha na área do direito penal criminal. Esse livro está na promoção esse mês, que é o mês do meu aniversário. Ele está saindo apenas R$60, R$30 de desconto. O valor normal é 80, mas está saindo a R$60 na livraria. Você encontra aqui o link da livraria. Também na descrição do canal você encontra o link da livraria. Se você curte material assim, físico, papel. Agora, se você não quer o material físico, não quer papel, você quer uma coisa mais prática, uma surpresa para você. Esse material, esse livro está 100% gratuito na Amazon, para você baixar no seu Kindle, e também 100% gratuito no Google Play, para você assistir, aliás, para você ler pelo celular. Compra, compensa muito. Depois eu vou falar mais sobre esse material, vou falar também um pouco mais sobre a minha carreira, sobre essa pesquisa que foi bastante interessante e foi publicada recentemente. É para você. Gente, o caso de hoje acontece lá nos Estados Unidos. O nome da vítima é a Wilson. Na realidade, o nome completo dela é Moriah Wilson. Esse é um caso que está na Netflix. Ele está na Netflix. Se você tiver interesse de assistir essa trama um pouco mais cinematográfica, através do documentário A Tragédia de Moriah Wilson. E antes de tudo, eu já vou começar falando sobre o título desse documentário na Netflix. É muito ruim. A série é boa, eu assisti, a série é muito boa. Ela tem uma fotografia lindíssima, ela tem uma envolvência sensacional, vale a pena assistir essa série na Netflix. Mas por que eu não acho que o título da série é muito bom? Aliás, não é nada boa. Não é nada bom. O título fala que a tragédia de Moriah Wilson. E de tragédia isso não tem nada. Tragédia é acidente de avião, tragédia é acidente de carro, desde que não seja por imprudência das partes. Isso é literalmente um homicídio, um assassinato. Não tem nada de tragédia, então eu discordo totalmente do título dessa série que traz a tragédia de Moriah Wilson. Esse caso ele é lá de 11 de maio, na verdade 11 de maio de 2022, é quando a Moriah ela é assassinada brutalmente a tiros. Ela levou 3 tiros e mais na frente do vídeo a gente vai entender um pouco sobre a criminologia por trás dessa cena de crime. A Moriah, ela era uma menina muito amorosa,
tinha uma família também ali muito amorosa, calorosa, a família super estável e tranquila. E ela também chegou a ter um namorado ali alguns anos antes dela ser morta. É um namorado que, por mais que não tenha dado certo o relacionamento deles, eles continuaram amigos, continuaram tranquilos, de boa. E depois, inclusive, existe o depoimento desse namorado na série da Netflix também, falando sobre como era o relacionamento dos dois, até mesmo como amigos, depois de terminarem o namoro. Só que a Moriá, ela não teve a sorte, essa boa sorte no segundo relacionamento dela. Ela encontrou um cara chamado Colin. Ela se apaixonou pelo Colin, essa é a grande realidade. Mas no fundo, eles não eram namorados, eles não tinham um relacionamento. Ela gostava muito dele e ela começou a abdicar de muitas coisas da vida dela para ficar com ele, para ter a atenção dele. Ela mandava mensagens para ele, ligava, e ele não respondia, até porque esse amor, essa paixão, não vou dizer amor, vou dizer paixão, não era correspondida pelo Colin. Só que ao mesmo tempo, o Colin não deixava 100% explícito que ele não queria nada com ela. Ele dava aqueles 20% de atenção que fazia com que essa paixão dela se alimentasse mais ainda. Ele ficava colocando álcool ali de pouquinho em pouquinho na fogueira e fazia com que elas ficassem ainda mais próximas dele e não tivesse certeza absoluta de que ele não queria nada com ela, absolutamente nada. De verdade não dá para entender muito essas pessoas que entram nesse tipo de relacionamento sabendo que a outra gosta muito dela, ela não quer nada com a pessoa e mesmo assim ela fica ali alimentando uma coisa que não vai pra frente, que ela não quer. Inclusive, o Colin tinha uma namorada oficial. Ele namorava com nada mais, nada menos do que a assassina da Moriá Wilson. A gente vai ver na frente que essa namorada do Colin, por exemplo, já teria comentado com amigos em comuns deles que se ela descobrisse que ele trai ela, se ela descobrisse que ele começou a trair, ela mataria a pessoa na qual ele atraía. Não é nem matar ele, né? É uma coisa que é engraçado. Tem gente que mata a amante e muitas vezes a amante nem sabia que era amante, nem sabia que a pessoa tinha um relacionamento. Que é o caso também da Moriá Wilson. Ela não sabia que o Colin tinha um relacionamento sério com essa outra garota, que a gente vai falar mais pra frente sobre ela também. Vamos falar um pouco sobre a Moriá. A Moriá era uma menina, era uma ciclista. Só que inicialmente ela começou como esquiadora olímpica. Lá nos Estados Unidos, com apoio da família, dos amigos, ela era uma excelente esquiadora olímpica. Ela treinava, ela competia, ela já tinha várias medalhas, ela já tinha primeiro lugar em várias competições. Só que teve um dia que ela sofreu um acidente e ela não pôde mais esquiar. Só que isso não deixou a Moriá triste, ela não deixou o esporte para trás, ela só se adaptou. Ela procurou um outro esporte para que ela pudesse competir. Foi aí que ela encontrou o ciclismo. Para ser mais preciso, a Moriá fazia um tipo de esporte que se chama mountain bike. É um ciclismo, uma corrida de bicicleta, daquelas bicicletas com pneus mais grossos, feito em trilhas, em ralis, no meio do mato, sabe, terra, pedra e tal. Foi a segunda paixão dela. Ela começou a treinar para o ciclismo, para mountain bike, e ela se apaixonou, e ela também, da mesma forma que ela tinha troféus e havia ganhado corridas e competições na primeira atividade que ela fazia, ela também começou a se demonstrar, ela começou também a se destacar no ciclismo. Ela era excelente. É só para a gente abrir aqui um gancho para a gente falar um pouco da história da Moriá, para vocês verem como ela era uma menina doce, amável e bastante talentosa naquilo que ela se propunha a fazer. Tudo começa com esse relacionamento estranho entre a Moriá e entre o
Peter. Eu esqueço o nome dele. Deixa eu ver aqui. Se é Peter mesmo. Entre o Colin. Eu não sei de onde eu tirei Peter agora na cabeça. Gente, eu moro em frente a uma adega e hoje, sábado à noite, tá rolando um som aqui na frente. Eu não sei se tá dando pra ouvir daí. Mas eu já coloquei o microfone aqui no silenciador de ruído, mas acho que mesmo assim vai vazar um pouquinho. Peço desculpa por isso. Sábado é um dia complicado. Então tá, essa história começa com esse relacionamento estranho entre a Moriá e entre o Colin. A Moriá ela era apaixonadíssima pelo Colin, só que o Colin não correspondia. E teve um dia que a Moriá ela foi até uma outra cidade nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela foi, deixa eu ver, no Texas. Ela foi numa competição que se chamava Grove Locus, no Texas, que era uma competição de corrida de mountain bike que ela iria participar. E aí ela ligou para a amiga dela, que morava no Texas, e perguntou se podia ficar na casa da amiga. Ela era a melhor amiga dela. A amiga ficou super animada, ela recebeu a Moriá em casa, e as duas ficaram ali alguns dias juntas. E nessa mesma cidade estava o Colin. E a Moriá, em um determinado dia ali, entre as competições, ligou pro Colin e chamou o Colin para sair. Colin topou, eles foram sair como amigos. Eu não sei, não tem nos depoimentos com certeza se eles tinham tido relações sexuais ou algo do tipo, se haviam se beijado. Eu só tenho informação de que eles eram muito próximos, eram amigos, essa era a relação oficial dos dois. A Moriá queria algo a mais, mas o Colin ficava sempre ali na retaguarda. Mas também não dizia que não queria, né? Então os dois saíram num determinado dia à noite, estavam ali tomando um milkshake e a namorada do Colin, a assassina, o nome dela é Christine. A Christine, ela segue os dois e flagra o Colin no que ela imaginou na cabeça dela que seria uma traição. Aquele momento, a partir daquele momento, a sentença de morte da Moriá Wilson estava decretada. Lembra que eu falei que ela já tinha comentado com amigos em comum, a namorada do Colin, que se ela descobrisse que o namorado estaria traindo ela, que ela iria matar a pessoa? Então, ela viu os dois juntos e ela interpretou que aquilo era, sim, uma traição. Vou ser mais rápido, mais breve nessa história, porque eu não quero dar muito spoiler sobre a série o documentário na Netflix. Então eu vou um pouco mais adiante e esse vídeo vai ser um pouco mais rápido. Então, depois que a namorada do Colin avistou o Colin com a Moriá Wilson, ela decidiu planejar a morte da Moriá. A Moriá estava na casa da amiga em um determinado dia. A amiga não estava em casa. E a namorada do Colin, a Christine, decide pegar uma arma e ir até a casa onde a Moriá estava e tirar a vida dela. A namorada do Christian, a Christine, a namorada do Colin, tinha uma arma. Eles dois tinham armas, na realidade. Eu não sei porquê, mas enfim, eles tinham porte de armas, inclusive armas legais. Ele tinha uma arma e ela também tinha outra arma. Só que a Christine, no dia do assassinato, ela simplesmente decidiu não usar a sua arma. Ela decidiu usar a arma do Colin. Deixa evidente que ela queria se livrar da culpa do homicídio, talvez, e quando fosse feita a perícia, os policiais veriam que, na realidade, aquelas balas que foram utilizadas, aquelas munições, eram de fato do Colin e não dela. Na minha cabeça, eu entendo que ela queria passar ali, ela queria transferir para o Colin a responsabilidade do crime. Voltando esse dia à noite, ela tinha uma picape preta, estacionou uma picape preta e na frente da casa da amiga da Moriá Wilson, e ela matou a Moriá com 3 tiros. Um tiro na mão, outro tiro na testa, entre os 2 olhos, e um tiro no coração. Fatalmente, a Moriá não teve chance. Inclusive, o tiro da mão evidencia um tiro de defesa, de susto. Pode ser que ela tenha atirado na Moriá assim que ela abriu a porta.
E o tiro fatal, o disparo fatal, foi o disparo no coração. Ok, tudo bem. Infelizmente, horas depois, a amiga da Moriá chega em casa e a encontra caída em decúbito frontal no chão, de peito no chão, e ela liga para a polícia. No primeiro momento, inclusive, que é o normal de uma investigação, a polícia inclusive desconfia da própria amiga. A amiga também era suspeita. É normal que isso aconteça porque podia ter sido ela, de fato. E aí a polícia investiga, a polícia conversa com a amiga, eles vão buscar entender o que aconteceu e tentar achar o criminoso. E através de câmeras ali da região, eles encontram uma picape preta estacionando em frente à casa onde a Moriá foi morta. E nas investigações ali, entrando mais a fundo nas investigações, eles descobrem que a Moriá estava tendo um relacionamento, não se sabe amoroso ou de amizade, muito próximo com o Colin. Então a polícia procura o Colin e pergunta pro Colin se ele conhecia a Moriá. E ele fala, não sei quem é a Moriá. E os policiais insistem, cara, é uma ciclista e tal, ela veio competir aqui, a gente teve informação, a gente viu vídeos de vocês juntos. Ele, tá, a ciclista, conheço, mas eu conheço de vista, não sou amigo, não tenho nenhum relacionamento sério com ela. A gente se conhece, a gente saiu junto uma vez, de fato. E aí a polícia, ok, não tem muito o que falar, ele disse que eles não tinham nenhum tipo de contato, e eles perguntam pro Colin de quem que era uma picape, que inclusive estava estacionada na frente da casa do Colin naquela noite, em que os policiais buscam o depoimento dele. E ele fala que é da namorada dele, que ela deixou lá, e ela viajou. E de fato a namorada do Colin, a Christine, ela depois que matou a Wilson, ela fugiu para outro estado. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Tá, não anotei. Mas a Christine, assim que depois que ela mata a Wilson, ela foge. Esse é um fato. Os policiais questionam, essa picape preta é da sua namorada? Sim. E nas imagens que os policiais pegaram da noite em que a Wilson foi assassinada, era exatamente a mesma picape. Então começa-se a correr atrás, começa-se a perseguir a principal suspeita da morte da Moriá, que era a Christine, namorada do Colin. É interessante a gente falar uma coisa. A Christine, ela tinha uma irmã, não era nem gêmea, era uma irmã, só que era muito parecida com ela. A Christine, ela vai até a cidade dessa irmã e ela pega os documentos da irmã, mais uns 40 mil dólares que ela tinha, para fugir. E ela consegue comprar passagem e, inclusive, viajar de avião com a identidade da irmã. Uma coisa que é até engraçada. E é bem possível, porque eu tenho uma amiga que morou comigo aqui em casa um tempo atrás, que ela tem uma irmã que é muito parecida com ela. E aí ela fez o cadastro facial na portaria do condomínio, e aí a irmã dela, quando veio visitar a gente, ela conseguiu entrar no condomínio com a facial da irmã. Então a gente percebe que é possível. E não são irmãs gêmeas também. Assim como a Christine não era irmã gêmea da irmã dela, mas era uma irmã muito parecida. E com o passaporte da irmã, ela consegue viajar e fugir. Mas a polícia já estava no pé dela, já sabia exatamente onde ela estava e conseguiu capturar a Christine e levou ela para o depoimento para tentar tirar dela ali uma confissão. A policial que fez a policial que fez a entrevista ali com a Christine foi bastante inteligente. Ela utilizou uma técnica bastante comum de demonstrar que ela estava ali para ajudar a Christine. E que, na verdade, a Christine era a grande vítima daquela história. E através dessa técnica aí, dessa técnica maleável que essa investigadora teve, a Christine fala que, de fato, ela matou a Moriá Wilson. Então fica confirmado. E ela é presa e condenada
a prisão perpétua. Esse caso é um caso bastante triste. O Colin, depois ele mudou de estado e ele não foi condenado a nada, não, ele não foi arrolado nesse processo como partícipe, e então ele foge, ele some ali sem muito... A gente não tem muita informação sobre ele, a gente só sabe que ele ficou mais na dele, escondido em outro estado. Deixa eu ver se tem mais alguma informação interessante que a gente pode colocar aqui. A amiga da Moriá, que é a amiga que recebe a Moriá em casa, ela dá um depoimento muito tocante. Depois, ela fala que no dia que a Moriá morreu, foi um dos dias mais felizes que elas tiveram. Que elas brincaram, que elas comeram, que elas riram, que elas inclusive disseram que amavam uma a outra. E parece que depois de tudo que aconteceu, a amiga da Moriá sentiu que aquele dia foi um dia de despedida para elas. Falei que a assassina pegou pena perpétua. Eu indico para vocês a série da Netflix, é muito boa o documentário, vocês vão entender mais ainda detalhes a fundo. Eu não quis falar muito aqui sobre esse caso para não dar muitos spoilers, para não dar spoiler para vocês. Mas vale a pena, esse é o caso de hoje, eu fico por aqui, até mais, beijo.